Isso. Então, então assim, na tua prática, Rodrigo, do dia a dia, como que tem acontecido essa relação entre professor e aluno? Eu estou te perguntando porque, né, tu estás na prática. Então, me conta algum caso de como que é esse olhar do professor para aquele indivíduo que está na tua frente, aquela pessoa que está na tua frente. E me conta esse relato aí que tu tinhas falado um pouco para mim, que eu acho que é muito importante para as pessoas, os professores terem como um exemplo do que a gente está fazendo pela educação. Janine, nós temos que estar atentos ao momento, ao que o momento traz, e isso mexe com nossas crenças, nossos valores, a questão do valor, de fazer com que o educando dê valor ao material que ele recebe, à instrução que ele está recebendo, é algo que é muito comentado, especialmente na minha área de artes visuais, que eu estou sempre manuseando materiais, eu tento construir isso de uma forma saudável. Então, eu preciso saber interpretar, Uhum. né? Eu tive um caso que eu até escrevi sobre isso, que eu distribuí folhas de papel sulfite, papel A4, para a turma e ficou faltando um aluno. E eu fui escrever no quadro sobre a atividade que era para a turma fazer e ele veio me pedir a folha. Quando eu fui pegar na mesa, era a última folha que estava exposta em cima da mesa. O meu dedo estava sujo, sujo com a tinta do piloto de quadro, branco, e eu falei assim, eu entreguei a folha a ele. Quando ele viu que ficou a marca do meu polegar, ele olhou assim para mim, falou: "Ah, mas essa folha, ela ficou suja. Professor, o senhor pode me dar outra folha?" Então eu olhei para ele assim e percebi na hora que ele não estava desvalorizando o material. Eu falei assim: usa o verso da folha, né? Usa o verso da folha porque a gente pode reciclar, reaproveitar. Mas ele falou: mas todos receberam uma folha nova Hum. e eu não, e é a primeira vez que eu vou usar tinta. Então ele queria coisas novas, ele queria que aquele momento fosse especial e eu consegui reconhecer isso. Depois eu procurei, eu tinha guardado dentro da pasta, mas algumas folhas eu peguei e dei uma folha nova para ele. Ele ficou fascinado e quando eu coloquei, que eu distribuí as tintas num pratinho, que a tinta chegou na mesa dele, ele ficou com uma alegria, com uma festa, e falou assim: professor, eu vou fazer o melhor trabalho. Então, são momentos gratificantes que nós temos. Eu percebi assim, o que o contato com as cores, o que o contato com a arte provocou naquele estudante, e essas coisas que definem o meu dia, sabe? E Porque qual é a idade dele? é, cerca de 11 ou 12. Tá, em torno É disso. bem no, E- segundo, no início do segundo segmento, no em- sexto ano. Então, e aí a gente conversava um pouco fora das lentes aqui do vídeo, a gente conversava um pouco dessa importância desse olhar cuidadoso, né, para cada um que está na tua frente. Então, assim, essa questão do aproveitamento do material, de não desperdiçar, essa cultura do simples, que é algo que às vezes fica retorcido, porque não se tem muito, então é muita cultura da pobreza, vamos dizer assim, mas essa pobreza, aonde que ela está? Que tipo de pobreza? Podem ser pessoas simples, sem condições financeiras, sim, mas com uma grandeza de alma gigante, porque quando tu contas isso para, né, que eu ouvi a tua história e que quando tu contasse
ele pegou, ele disse, eu nunca pintei, eu nunca usei isso com 11, 12 anos. É uma realidade que a gente precisa ter, sabe, dar um passo atrás e dizer assim, opa, 11, 12 anos, nunca fez isso, como assim? Ok, deixa aquilo numa reflexão. E quando ele diz, não, eu não quero essa folha que está suja, é a alma dele, sabe, é aquilo de melhor que ele tem dentro, que ele disse, como eu nunca fiz nada disso, como é que eu vou pegar uma folha que já está marcada? Não, é como se ele pudesse te dizer, né? Por favor, me dá uma branca, porque eu nunca fiz isso, vai ser o meu primeiro registro. Então, era uma novidade de alma ali, sabe? E o que pode gerar numa criança dessa o modo que a gente faz a interferência? Se tu chegasse de algum, por exemplo, um modo mais grosseiro, né? E dizer, não, toma essa aqui mesmo e deu. Já foi o que aquela motivação dele, aquele é um contato com algo que ele nunca teve. E Sim. tu quebrou. Ah, então tá, então não vou fazer, porque isso tá sujo e eu não quero. E ele não foi capaz de me entender, como se isso, de um modo mais inconsciente, ficasse dentro da pessoa, da criança, sabe? Puxa, eu não tive direito a uma folha limpa, porque tenho que economizar. Então, tudo isso, claro que as pessoas que não têm tantas condições, e mesmo quem tem, a gente faz isso. Ah, usa Uhum. esse mesmo, porque vamos economizar. Mas tem momentos que aquela economia é uma economia barata. Barata para quê? Para tudo aquilo que o ser humano tem dentro de si, que é a beleza, que é a alegria, que é a novidade, e que quando ela vem, a gente vai lá e, ao invés de ter sido incentivado, corta, tolhe. É como tantas situações que tem dentro disso. Às vezes a gente quer chegar às crianças. Eu, quando criança, me lembro de tantas passagens que eu queria contar para a mãe, contar para o pai, o que tinha acontecido de legal. Por exemplo, se esse teu aluno chegasse em casa, porque era para ele a alegria. E a mãe está lá trabalhando, se ralando, o pai está. Eles não têm ouvidos, não têm tempo para aquilo. E diz: puxa vida, nem me ouviram. Mas eu não estou querendo dizer que isso tem que ser ensinado. Sim, tem que ser considerado. Se a gente está falando, Verdade. se a gente está falando em formação humana, a gente precisa considerar essas passagens, aquilo que a gente sempre trabalha. Se a gente toca em dentro dele, gente, a possibilidade que tem ali da tal da semente que se fala tanto, tá tudo dentro dele. Se a gente rega, porque isso é uma forma de regar aquela semente. Se tu proporciona para ele aquela folha em branco, tu rega. Se tu diz não de um modo grosseiro ou até chegar para ele, se caso não tivesse a folha, outra, e dizer, olha, mas o teu desenho vai ficar o teu desenho, mas a gente só tem essa folha. O que que a gente pode fazer? Se realmente só tivesse ela, a gente Sim. pode ou fazer realmente do outro lado que não vai aparecer, ou se não tivesse ainda outra possibilidade, achava um modo de aquele sujo entrar e ele conseguir fazer com que aquilo virasse algo dentro do próprio trabalho dele. Entende? O que eu quero dizer com tudo isso é não deixar, não matar aquela rega, aquela água que ia dar o alimento para aquela semente, tu entende? Ai, Janine, que Sim, eu loucura isso! penso que Mas não é eu loucura. percebo isso, que a busca pela novidade, porque o conteúdo em si é,
ele fica é algo que é muito significativo para quem está transmitindo. Isso. Por que que é significativo para mim? Porque é a disciplina que eu escolhi, eu estudo, Sim. eu pratico a arte, eu frequento, sempre foi uma paixão para mim. Mas para o estudante que me vê desenhar, ele pode ficar inibido por pensar que não sabe desenhar, por causa daquela visão restrita que o desenho tem que ser parecido com uma foto, várias coisas, né? Então eu percebi com isso o desejo deles de uma novidade, de se apropriar de algo de qualidade. E essa qualidade ela é construída na nossa receptividade de abordar Exato, esse desejo do educando. exato. É Muitas fazer. vezes eles estão desejando mais uma palavra, uma experiência de vida que você vai contar, uma situação que você vai ilustrar. Então, eu observo muito os diálogos deles, nem sempre só aquela questão do ruído, do barulho, mas para onde eles estão caminhando com aquelas questões, né? E trago uma palavra motivadora para poder eles dialogarem em torno. E sempre tem funcionado. Se eles estão com um diálogo mais agressivo, eu falo em cooperar, em ajudar, em unir. E então eles começam a causar um contraste e Uhum, eles acabam levando a conversa em torno daquele assunto que eu puxei. uhum. E isso não tem necessariamente ligação com a minha disciplina. Sim, sim. Mas depois eu vou levando, vou conduzindo para o tema que nós estamos Ah, trabalhando na aula, mas isso né? é o Então, papel do. E eu, é eu o papel do gosto de fazer educador, isso, eu né? acostumei Desculpe, a Rodrigo. retirar esses elementos muito do que eles dialogam. Desculpe, eu te cortei, mas assim, isso é o papel do educador. O problema é que a gente está vivendo uma situação, digamos, muitas vezes até caótica, né, dentro das salas, por aquilo que eu escuto. Eu já não estou mais dentro das salas, né? Então, a nossa parceria, de novo, aqui se reforça por causa disso, né? Tu estás na prática diária. Então, possivelmente, professores vão se identificar com coisas que a gente fala ou não, ou acham que pode ser, como eu falei ainda há pouco, que uma loucura, mas, Janine, como assim olhar o indivíduo, olhar um por um? Deveria, deveria, deveria ser assim, porque faz parte de todo o processo, né? Do ser educador, do ser aquele professor que está ali, que está olhando o contexto, que está podendo sentir e faz uma mediação naquele momento. Isso foi um ponto que tu trouxesse a mais. A gente começou falando dos desenhos, né? Ali, daquela possibilidade aberta que aquela criança viu diante da tua aula e dos materiais que tu trouxesse. É um livro branco, é como se ele dissesse: Nossa, mas eu nunca pintei, o que que eu vou fazer aqui? Seria até bacana de ver esse desenho depois, né? Como é que ficou? O que que Isso, Janine, vem com a prática, porque nós temos que entender o mecanismo, o próprio mecanismo, como a neurociência diz. O cérebro, ele procura economizar tempo, né? Ele procura solucionar. E se você também, que é professor, pensar no ideal que você faz, de como a turma vai se comportar, por que que você faz isso, né? Para ganhar tempo, para economizar energia. E aí que está a questão, essa demanda de energia que a nossa profissão requer e essa sensibilidade também para poder conduzir, reger aquela relação. Porque no início, quando eu comecei a lecionar, eu chegava com aquele entusiasmo de ver a aula acontecer. Então, o que acontecia? Aqueles que se expressam mais, que se sobressaíam para mim, que participavam mais, tanto de uma forma positiva, ou. Não é bem a maneira que eu quero colocar, né?
aqueles que se expressam mais, que questionam mais, Uhum. ou que fazem mais as atividades com mais empolgação, aparecem mais para você. Depois, estudando e já com uma certa prática, eu comecei a pensar no todo, naquele aluno que é mais quieto, naquele aluno que não tem tanta visibilidade, Uhum. né, ao nosso ver, porque nós já chegamos com aquela ideia preconcebida de ver a aula acontecer, de ver a tarefa pronta, mas a realidade não é essa. Então, nós também temos essa expectativa, assim, quero aquela coisa limpinha, né? Foi isso que eu senti ali na hora do aluno. Mas o dele era por uma questão de novidade mesmo, da busca pela qualidade. Uhum. Agora, se o professor quer aquele algo organizadinho, por que isso? Porque É. o básico do nosso trabalho é lidar com a vida como ela é, com as pessoas como elas estão e com os contrastes que vão surgir nesse processo. Esse que é o estímulo que eu tenho. Então, isso eu acho que é atemporal, sabe? O que eu vou colocar, porque faz parte do professor, faz parte daquilo que a gente aprende para ser professor, né? Então, o que eu vou dizer? São sempre, para ilustrar, são sempre cartas na manga. A gente tem que ter muitas cartas na manga. Conhecer, principalmente depois que já tem um contato com a turma, já se tem uma noção do que são, né? E do que pode acontecer com cada situação que eu planejei, porque eu não posso entrar numa aula, dependendo principalmente das idades, né? Tem conteúdos que são para ser dados, né? E como é que eu vou abordar esse conteúdo de um modo que seja econômico no sentido de energia, tanto para mim quanto para os alunos, e que realmente eles saiam com algum conhecimento daquele conteúdo? Porque aí as aulas, é claro que tudo tem a ver com o que tu disseste antes. Isso leva um tempo. É só vivendo, é só experimentando, não tem como. Tu vai aprendendo a fazer, a lidar com essas coisas, e à medida que tu vais fazendo, tu vais dizer, nossa, é isso, por exemplo, se alguém assistir a live, essa nossa gravação aqui, e ela fala, putz, mas era aquilo que eles estavam falando lá naquela gravação, naquele vídeo que eu assisti. Por quê? Porque são exemplos do cotidiano, do dia a dia de um professor que já tem experiência, né, de 14 anos como tu, e eu que sou uma pessoa que tive experiência de muitos anos da escola e depois fora, continuando atuando na pedagogia, né, com tantas outras formas de atuação. A pedagogia não sai da gente. A didática não sai da gente, entendeu? A gente tudo que vai fazer, seja a profissão que tu quiser escolher depois, não tem, ela está junto contigo, é uma habilidade que tu desenvolve e principalmente se tu tem amor por ela. Então, quer dizer, é um exercício diário que eu acho que a gente pode deixar aqui como dica para os professores que vierem a nos assistir aqui, e pessoas ligadas à educação, que a maior cobrança é aquela que tu te coloca. Como é que eu vou passar isso? Meu Deus, vou pegar aquela turma amanhã, esse conteúdo não vai dar. Mas aí não vai dar mesmo, entendeu? Não tem como dar, porque daí eu já estou em resistência para aquilo. Agora, aí vem a pergunta, né, Rodrigo? Eu estou professor ou eu sou um professor?